Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no nosso canal Iridologia e Bem-Estar, aqui no nosso canal do YouTube. É um prazer enorme ter você aí do outro lado. O tema da nossa aula hoje é: não ignore os sinais que a esclera dá. Pri, como assim? Eu vou te explicar mais detalhes sobre isso, então você fica até o final. E eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta, porque as informações que eu vou dizer aqui, elas vão ser muito úteis aí no seu dia a dia para você poder ajudar o seu paciente, tá bom? Só lembrando de uma coisa muito importante, a gente está aqui na plataforma do YouTube e o YouTube entende que quando o assunto ele é relevante, ele é importante, ele vai encaminhar isso para mais pessoas. Só que ele só entende que o assunto é importante para ele entregar, para a gente ajudar essas pessoas, quando você curte, quando você deixa o seu like ou quando você se inscreve no canal. Então, se você aí do outro lado gostar do conteúdo que eu vou dividir com você, a nossa troca é essa: você ganha e eu ganho. Você ganha no conhecimento e aí o YouTube faz o favor de a gente ajudar mais pessoas, tá bom? Então, é isso. Se você sentir aí no seu coração que esse conteúdo vale, você já ativa as notificações para você sempre receber as aulas e você já deixa o seu like aí, que vai ser de grande ajuda para a gente ajudar mais pessoas, tá bom? O tema da nossa aula é exatamente esse. Os sinais, não ignore os sinais que a esclera dá. Pri, como assim? Eu vou te explicar uma coisa muito, muito importante. Quando a gente fala de esclera, eu quero muito que você entenda o que é. Algumas pessoas ficam com dificuldade de entender isso, então eu vou te mostrar aqui na prática o que de fato é a esclera, tá? Vou compartilhar aí na tela com você uma imagem para que possa ser de ajuda aí para você do outro lado, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ó, eu quero que você veja essa imagem aqui de uma foto de olho, ó. É a anatomia mesmo, tá bom? Anatomia dos olhos. Então vamos lá. Aqui dentro é a pupila, essa bolinha preta sempre, sempre vai ser a pupila. A parte aqui redonda, aonde a gente fala que a nossa cor do olho é azul, nossa cor do olho é castanho e assim por diante, é a íris. E a esclera é a parte branca dos olhos. É a parte branca dos olhos. Agora eu quero muito que você entenda. Existem terapeutas que até conhecem a iridologia e alguns terapeutas até também conhecem a esclera. Aí tem as famosas percepções que eu vou trazer aqui para você, tá? Alguns terapeutas ou alguns profissionais da área de saúde olham a parte branca dos olhos de uma pessoa. Ah, se ela tiver amarelada, é anemia. Se tiver amarelada, é um problema tal. E nananã. O que que é verdade de tudo isso? É isso que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Mas eu quero que você entenda isso, assim, de uma forma muito profunda. Toda vez que a gente estiver falando de esclera, você tem que entender que a esclera, ela é o último estágio de uma marcação. Ou seja, vou te explicar, tá? A esclera, ela mostra o quanto aquele órgão está doente. Pri, como assim? Aqui na esclera, deixa eu te mostrar isso de outra maneira, tá? Vou usar aqui um protótipo que eu tenho. Olha só. Usando aqui esse protótipo, deixa eu te mostrar, tá? Então, a esclera é essa parte branca aqui. E eu quero que você veja isso daqui. E isso daqui são vasos sanguíneos, ó. Aqui dentro também tem. Então, a parte branca do olho, ela, por trás dela, ela esconde vasos sanguíneos. Muitos vasos, muitos, muitos. Para você poder ter uma ideia, são tantos vasos sanguíneos que humanamente é impossível de contar. A gente tem uma noção, através da anatomia dos olhos, que a esclera, a parte branca dos olhos, essa parte branca que está aqui, ela tem mais de 900 mil vasinhos. 900 mil vasinhos, imagina? Talvez você aí do outro lado não seja nem capaz de contar isso, porque é verdade mesmo. Agora, olha só, Pri, esses vasinhos, o que tem a ver isso com o que você vai com o que a gente vai aprender? Eu quero que você entenda que existe uma parte que marca o olho, mas ela tem uma origem. Pri, como assim? Vou te explicar.
Olha só, acompanha aqui comigo. Vou compartilhar de novo a tela aí com você. Então, assim, um olho para nós e para você a partir de hoje, ele não pode ser simplesmente um olho. Ele não serve só para enxergar. Ele serve também para a gente poder fazer uma avaliação do corpo humano. Por quê? Porque as marcações que existem aqui, ó, eu quero muito que você entenda. O branco dos olhos está lá na frente, beleza. Dentro do olho tem vasinhos sanguíneos, né? Aí tem um fiozinho que sai, ele se divide em dois, ó, um vermelhinho e azul, e ele sai por esse tubinho aqui. E ó o caminho que ele faz. Ó, ele saiu pelo tubinho, ó. Ele desceu, ele ligou o cérebro e um o azulzinho liga toda a parte orgânica e ali o verdinho, lá tá vermelho, aqui tá verdinho, liga toda a parte física. Então, o branco dos olhos, por trás do branco dos olhos, existem vários vasinhos. E essa desses vasinhos oculares, eles têm uma ligação com o cérebro e aí cada ligação com cada órgão. Então, entender sobre esclera é muito importante quando a gente fala de uma avaliação dos olhos. Pri, eu entendi. Aí que entra uma coisa que é onde as pessoas mais erram. As pessoas estão preocupadas com doenças dos olhos, mas elas precisam estar preocupadas com a história que o olho conta. Ah, se eu tiver glaucoma, catarata, se eu tiver isso, agora eu vou cuidar do olho. Não. Para você, profissional da área da saúde, para você, terapeuta, o olho conta uma história do seu paciente. Por quê? Aquele vasinho que está ali, marcadinho no olho, na parte branca do olho, que é a esclera, ele liga a parte cerebral, ligou a parte cerebral, ele liga todo o corpo humano. Então, para você aí do outro lado, os vasinhos que tem dentro de um olho contam uma história. E aí que tá o grande segredo de a gente poder ajudar uma pessoa com uma foto do olho. Se eu sei o que esses vasinhos querem me dizer, eu sei exatamente como ajudar o meu paciente. Eu sei exatamente a raiz do problema dele. E aí eu vou te mostrar um exemplo disso, tá? Vou mostrar uma fotinha aqui do olho. Mas eu quero que você tenha noção disso, tá? Quero que você entenda isso de uma forma muito profunda. Cada marcaçãozinha na parte branca do olho significa ou vem de um órgão ou vem da parte emocional. Pri, por que isso acontece? Porque tudo tem uma ligação com o cérebro. Então, nada acontece no olho sem uma base. Nada, nada, nada. Tá? E a gente vai ver isso na prática agora, ó. Olha exatamente a foto desse olho, eu vou te mostrar para a gente poder ver. Compartilhar a tela aqui. Veja aí. Olha aí. Olha essa foto do olho. Vamos só focar no que eu tô te ensinando, na esclera. Quando a gente foca só na esclera, olha toda a condição que acontece. Olha quantos vasinhos esse olho tem. São diversos. Ó, vários vasinhos. Olha do outro lado. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha quantos vasinhos. Eles contam uma história desse olho. Então, o que eu quero que você entenda, aquela parte branca do olho é esclera. Cada vasinho ocular que deixa uma marcação, ele conta uma história. Ele conta uma história e a gente pode avaliar, a gente pode ajudar o nosso paciente. Então, eu vou te dar um exemplo agora. Você acabou de ver uma foto do olho com vários vasinhos. Olha essa foto de olho. Vou compartilhar a tela aí com você também, para que você possa enxergar.
A esclera, tá? Vamos lembrar que a gente está focando na esclera. Você não pode ignorar os sinais que a esclera dá. Ó, olha isso. Olha a importância. Olha isso daqui. Olha esse vasinho. Ele conta uma história. Ó, ó. Por que que ele é tão perfeitinho assim? Por que que quando ele desce, ele vai descendo às vezes em zigue-zague? Por que que ele é tão perfeito? Porque cada região dessa corresponde a um órgão, ou uma parte emocional, uma parte física. Cada região dessa. Então, a esclera, ela apresenta alguns sinais extremamente importantes, que se você não sabe ler, você vai ter dificuldade de ajudar o seu paciente. Olha, olha só esse olho. Olha isso daqui. Ó, olha como tá avermelhado. Mas tem mais. E eu vou compartilhar aqui com você. Tudo isso para você poder ver que quando a gente vai avaliar uma pessoa, eu tô de frente para o meu paciente, tá? Tô de frente para o meu paciente. É a primeira vez que eu vou falar com ele. Eu nunca falei com ele. Eu não sei quem ele é. Aí eu vou ouvir o que trouxe ele até mim. Beleza, isso é muito importante. Só que se eu não tenho uma avaliação boa, uma avaliação capaz de me contar como está aquele corpo, naquele momento, qual é a urgência, eu posso cair na historinha que o paciente conta. Por que que o paciente, às vezes, ele conta uma historinha? Porque o paciente não tem noção do que está acontecendo com ele. Então, a história que o paciente conta é dele, mas a história que você precisa é a da raiz. Ele conta uma história de dor. Você precisa da origem dessa história de dor. Você precisa da história da dor. Eu preciso saber assim, ele conta uma história de dor. Tá, eu preciso então da origem dessa história. Onde começou? Por que que começou? O que que tá acontecendo? Por isso que eu falo, não ignore os sinais que a íris dá. Olha só essa foto de olho. Eu quero muito que você veja isso, ó. Ó, cada mancha dessa significa sim alguma coisa. E você não pode ignorar esses sinais. Não pode. Toda vez que você ignora os sinais da esclera, o seu paciente pode sofrer alguma coisa. Pri, como assim? Vou te dar um exemplo, tá bom? A primeira coisa que você precisa ter noção é que assim, as pessoas, quando elas vão avaliar a foto do olho, elas só se preocupam com isso daqui. Deixa eu compartilhar de novo. É com a íris, tanto que é uma avaliação de iridologia. O que que é a iridologia? É o estudo da íris. Irislogia. Então, qual é o estudo? Estudo da íris. E a íris é essa parte aqui, ó. Essa parte que eu tô pintando de azul. A pupila é essa parte aqui de dentro. Agora, e a esclera? A esclera eu vou deixar aqui, é essa parte branca. É essa parte aqui. Quando uma pessoa vai avaliar o paciente, ela só se preocupa com a íris. Só. Ai, Pri, então, e agora? O que que eu faço? Você precisa se preocupar com a esclera também. Se o que você vê na íris, se o que você vê na esclera bater, olha só que interessante. Você acabou de descobrir um problema muito urgente para a gente poder cuidar. Então, não adianta, quando fizer a avaliação de iridologia, quando fizer a avaliação do olho, quando fizer uma avaliação ocular, não adianta você só focar na íris. Você precisa focar na esclera. A esclera conta uma história, ela conta o que está acontecendo com o paciente. E aí, quando você olha só, quando você entende a raiz do problema e a marcação que a esclera traz, aí agora a esclera é uma coisa urgente. Agora a esclera, ela pode ser uma coisa tão urgente ao ponto de ter que parar tudo e tratar. Beleza? Só que existem algumas pessoas que têm algumas marcações na esclera. E essas marcações, elas vão evoluindo, até que vira uma carninha, por assim dizer. A gente chama isso de pterídeo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você aqui do outro lado.
do que é isso que eu tô falando, tá? Vou compartilhar a tela aí com você para que você possa ver. Esse pterídeo é uma parte que só acontece na esclera, tá? Eu vou aumentar bem aqui para que você possa ver. Ó, compartilhei aí a tela para que você possa ver. Então, essa partezinha, ó, que tá indo aqui, isso é uma carninha. É uma carninha que cresce e ela vai indo. Ela vai indo para a íris, ela vai indo para essa parte colorida. A íris é a parte colorida. Só que isso vem da esclera. Então, se a esclera não fosse importante, ela não daria sinais. Mas por que que ela dá sinais? Porque ela é importante. O pterídeo, por exemplo, para você poder entender, ele é tão importante numa avaliação total do olho que a gente consegue descobrir através do pterídeo se o paciente ele tá bem ou não, até de coração, até da forma cardíaca dele, até o sistema cardíaco dele. Então, olha a importância disso. Vou te mostrar uma outra foto de olho para você poder entender. Olha só. Olha só essa foto de olho. Essa foto do olho ela mostra claramente o que que um pterídeo ele faz com a visão de uma pessoa. O pterídeo, que é essa carnezinha que vai indo, o que que ele causa? Ele vai causando cegueira. A pessoa não vai mais conseguir ver dessa parte aí do olho, ela não vai conseguir mais ver. Aí vai lá, qual é a maneira que as pessoas tratam? Elas vão no oftalmologista, elas vão lá, tratam, faz a raspagem, só que isso vai voltar. Por que que isso vai voltar? Por que que quando eu raspei um pterídeo ou um paciente meu raspou um pterídeo, isso vai voltar? Porque não resolveu a raiz. E às vezes, dependendo do pterídeo, a raiz está totalmente ligada com o coração. Agora, olha outros sinais que são ignorados, tá? Eu vou te mostrar aqui vários. Porque isso é o que normalmente as pessoas ignoram, tá? As pessoas ignoram os sinais que a esclera dá, porque elas não acham tão grave assim. Então, eu vou mostrar aqui para você várias situações de que é grave sim, a gente precisa cuidar sim, e você precisa dar atenção. E que se você não der atenção, isso vai fazer com que o seu paciente fique doente e você não consiga ajudar ele, tá? Olha só outros sinais que as pessoas ignoram na íris. Vou compartilhar a tela aí com você, tá bom? Olha esse olho. Isso é um derrame ocular. Isso é um derrame ocular. Pri, o que que é um derrame ocular? Exatamente isso daqui. É um derrame ocular leve. Tem um derrame ocular muito mais profundo, muito mais grave. Olha só, vou te mostrar. Olha só. Esse também é um derrame ocular muito mais grave. Então, aqui eu tenho um derrame ocular leve, ali eu tenho um derrame ocular grave. As pessoas vão, passam num profissional. Aí esse profissional, ele fala assim, ah, não é nada. Não, fica tranquilo, é só passar um colírio, e lavar bem o olho, já já passa. De 2 a 5 dias passa. É verdade. O derrame ocular, ele melhora. No máximo, até 7 dias ele melhora. Ele pode até demorar alguns casos, né, um pouquinho mais, mas ele melhora. Mas o ponto não é melhorar o derrame ocular. O ponto é, por que que esse derrame ocular aconteceu? Então, eu quero que você entenda uma coisa que eu te expliquei no começo da aula. Você aprendeu que, essa imagem aqui, ó. Você aprendeu que o olho, ele está totalmente ligado. O olho, ele está totalmente ligado a toda parte do corpo.
Ele tá totalmente ligado aqui, ó. Ele tá totalmente ligado à a ligação que o corpo traz inteiro. Então, o olho tá aqui, o fiozinho sai, liga a parte cerebral, ligou a parte cerebral, vai ligando os órgãos. Então, o fiozinho, aquele vaso sanguíneo, aquele vaso que tá ali, aquele vaso no olho, vaso ocular, tá ligando todo o olho, ele estourou. Por que que ele estourou? Porque a pressão do sangue foi muito alta. Beleza, por isso que o nome é derrame ocular, porque a pressão ocular foi muito alta. Tudo bem, a gente entendeu isso até aqui. Mas quando um tipo de derrame acontece assim, já que é um vaso que estourou, é uma pressão ocular, essa pressão, ela causou mais movimentação sanguínea e estourou um vasinho, e esse vasinho, ele tá bem próximo do cérebro, isso significa se estourou na parte ocular, pode estourar em outro lugar? Pode. Pode ser mais grave? Pode. Isso é o que ninguém te conta. Ninguém conta isso. Então, um derrame ocular ele grita. O corpo do paciente está gritando por ajuda. O corpo do paciente está como que dizendo assim: cuida de mim, porque uma hora vai acontecer algo pior. E isso pode estar totalmente ligado a qualquer outro órgão, mas isso também está ligado à parte circulatória, à parte de coração, sistema circulatório. Isso também está ligado. Por quê? Porque nenhum vasinho vai estourar sem uma origem. Isso também acontece nas pernas, nas mãos. Ah, um vasinho sanguíneo estourou na minha perna. Ah, é normal. Ah, é de boas. Não, não é de boas. O vasinho sanguíneo que estoura, ele tá gritando por ajuda. Então você aí do outro lado precisa saber ler esses sinais. Porque se você não sabe ler esses sinais, o seu paciente sempre vai passar por isso e daqui a pouco vai estourar algo mais grave. Você precisa saber o que é. Pri, então o que é o derrame ocular? Lembra que eu falei, tem mais de 900 mil vasinhos na parte branca do olho na esclera. Se eu quero saber o que é aquele vasinho que estourou e da onde ele veio, eu vou precisar entender de avaliação de olho. Senão eu não vou conseguir sair do lugar, senão eu não vou conseguir ajudar meu paciente. E aí que entra a parte primordial do nosso trabalho. Eu preciso ser um terapeuta que dá evolução para o paciente. Eu preciso ser um terapeuta completo que faz o paciente encontrar respostas. Mas a única maneira que eu posso fazer isso é quando a minha anamnese, é quando a minha avaliação, ela é a mais perfeita possível ou a mais completa. Quando eu digo perfeita, não é aquela que você vai tornar a anamnese perfeita. Não, uma avaliação e uma anamnese perfeita é aquela que contém respostas. É aquela que mostra a origem, mostra a raiz, de onde veio, o que fazer, por que fazer. Então, olha só, nessa foto exatamente desse olho, a gente vê que um vasinho na parte da tireoide estourou. Essa parte da tireoide estourou e contaminou toda a parte ali do olho. Agora, nessa outra foto de olho, vamos lá. Nessa outra parte dessa foto de olho, eu descompartilhei. Peraí. Peraí que eu já vou mostrar. Acho que vai voltar. Nessa outra parte de olho já é uma outra coisa. Por quê? Cada parte do olho conta uma história. Nessa parte aqui do olho, mostra três órgãos afetados. Entre eles é o fígado, um deles. Agora, olha só, Pri, tá, eu vi. O que que eu faço com isso agora? Você vai precisar muito entender de terreno biológico. Porque se você não entende de terreno biológico, nada disso serve. Se você não entende qual é a parte mais frágil do ser humano, qual é a parte mais frágil, quando ele nasceu, qual é o órgão mais frágil, qual é o órgão que ele precisa de ajuda, nada adianta você entender tudo isso. Ah, eu descobri que é fígado, eu descobri que é coração. Tá, você não vai ignorar. Você não pode ignorar.
Agora, o que você vai fazer com isso vai depender do conhecimento que você tem. Por isso que eu tô aqui mostrando para você. Anatomia. Até então a gente só tá na parte de anatomia. Olha a importância de você saber o que é, aonde tá, o que liga e para que serve. Se eu sei que tem um vasinho ocular, que ele tá ali, ele liga o cérebro e ele desce e ele liga o fígado, e um vasinho do fígado estourou, então pera, eu tenho que cuidar do fígado desse paciente. Mas de que maneira que eu vou cuidar? Eu vou cuidar da maneira que eu sei ou da maneira que o paciente precisa? Da maneira que o paciente precisa. E às vezes o seu saber ele está limitando isso. Ah, eu quero usar uma técnica que eu tenho. Você pode usar, mas a pergunta que eu faço é a sua técnica vai recuperar o órgão do paciente de acordo com o que ele precisa? Porque às vezes o órgão ele não está funcionando por falta de alimentação, por falta de estímulo, por falta de água, por falta de minerais, vitaminas, ou às vezes a pessoa a situação é emocional. Como é que eu sei? Uma foto de olho mostra. Por exemplo, lá essa foto de olho deixa claro que a situação desse paciente é emocional. Eu não tenho nem o que discutir, é emocional. Ah, mas então todo derrame ocular, ele é estresse? Não, não é. Todo derrame ocular é um grito do corpo pedindo por ajuda. Por isso que ele dispara, aí em alguns dias aquilo vai embora. É um grito, ó, eu gritei, você me ajuda, cuida de mim, porque senão depois pode ser pior, pode ser isso, pode ser aquilo. Olha a gravidade. Eu já tive paciente com derrame ocular que o problema era cardíaco e a pessoa infartou em 2, 3 dias. Eu já tive paciente com derrame ocular que em 2, 3 dias teve uma crise hepática. Eu já tive paciente com derrame ocular que o problema estava no pulmão e que depois de 2, 3 dias teve algo muito mais grave. Ai, Pri, você tá me apavorando. Não, você precisa ter noção. Sabe uma coisa que vai te dar segurança? É o conhecimento. Então você precisa aprender como avaliar o seu paciente. E é por isso que eu gasto tempo aqui te mostrando que eu uso uma foto de olho. Eu sempre vou te ensinar o que uma foto de olho conta a história daquele paciente. A foto do olho conta uma história. A foto do olho mostra de onde veio, porque veio, como funciona. Mas se eu só quero ouvir o paciente, eu cometo um erro gravíssimo. Eu dependo de um paciente desequilibrado, doente, ele não tá bem, me dando informações para eu ajudá-lo. Não, isso é muito grave. Eu tenho que ter um sistema, eu tenho que ter um método de avaliação aonde, mesmo se o meu paciente não me falar nada, eu vou saber o que está acontecendo. É aí que entra a foto de olho. Não existe hoje nada comparado a tanta precisão como uma foto de olho. É sim uma foto de olho que mostra exatamente onde está a raiz do problema. Por exemplo, nessa foto de olho aí, que essa pessoa tem o pterídeo, a gente consegue ver algumas coisas bem importantes. A primeira coisa, esse pterídeo, ele tá muito grave para essa pessoa. Por que que tá grave? Porque ela já tem um colesterol alto. E ela também já tem uma condição cardíaca já marcada no olho. E se eu não cuidar desse pterídeo, ela pode ir lá no oftalmo fazer raspagem, o pterídeo vai voltar. Se eu não cuidar dos sinais que o pterídeo está tentando me contar, ela vai desenvolver problemas cardíacos bem rápido. Ela vai desenvolver. Ai, por isso está falando que isso pode levar ao infarto? Tô. Ah, isso pode levar a outras coisas? Pode levar a um derrame. Aí não vai ser um derrame ocular, vai ser um derrame mesmo. Então, olha isso tudo, olha a profundidade. Eu quero muito que você entenda. Quando o olho ele estoura, quando o olho tá amarelo, laranja, marrom, tem uma pinta, não é normal, não é normal. Não ignore os sinais que a esclera dá. Se você ignorar os sinais que a esclera do seu paciente dá, pode ser tarde demais. E isso só vai te acarretar culpa. Por quê? Porque eu tô falando. Aí você, não vou dar atenção a isso não, deixa quieto. Ai, não vou não. Aí o que que acontece? O paciente piora. Você não consegue ajudar ele.
Às vezes, você está fazendo o melhor que você pode. Mas às vezes, o melhor que você pode, ele tem um limite. Por isso que você precisa estar em contato com esse conhecimento. Porque se você não entende desse conhecimento, você não vai ser capaz de ajudar o seu paciente. Não vai conseguir ajudar. Por quê? Porque a esclera conta uma história do paciente. A esclera conta. Vamos voltar aqui para a parte que eu te falei de anatomia. Eu vou te dizer, viu? Se você não entende de anatomia, você não entende de gente. Você já reparou que todos os órgãos têm um padrão? Eles têm uma medida, eles têm um tamanho, eles têm um padrão. Independente se a pessoa ela é magra, se ela é acima do peso, eles têm um padrão. Tem que ser aquele padrão. Se você não entende da estrutura corporal, de como é padronizado, você não entende de gente. Ai, mas eu gasto tempo só olhando a parte emocional. Ah, não, derrame ocular, não. Meu paciente ficou muito nervoso. Foi por isso que ele teve um derrame ocular. Não. Emocional. O emocional lhe conta uma história. Ele pode ter ficado nervoso, mas esse emocional disparou alguma situação física dentro do corpo. O estresse dispara. O que que o estresse do seu paciente está querendo te contar através da esclera? Às vezes ele conta que o coração não tá bom, o fígado não tá bom. Às vezes conta que o paciente está comendo muito doce. Às vezes conta que ele vai ter um problema hepático. Às vezes conta que ele não tá nada bem emocionalmente. Se eu não cuidar daquele paciente, vai dar muito ruim daqui a um tempo. Então, isso é muito grave. Então, toda vez que você quiser ajudar uma pessoa, ajudar na raiz do problema, ajudar exatamente aonde está acontecendo, você precisa entender de esclera. Precisa. Tem mais de 900 mil pontos. Pri, eu vou ter que decorar? Não, a gente está falando nada de decorar. A gente está falando de você pegar uma foto do olho, até sua ou do seu paciente, pega a foto do olho e entende o que está acontecendo. Quando você entende o que está acontecendo, aí sim você pode ajudar uma pessoa. Você precisa saber a raiz do problema. Vamos entender isso na prática. Eu vou te mostrar aqui uma foto de olho para você poder entender a profundidade disso, tá? Deixa eu compartilhar aqui com você. Olha aqui, eu acho que agora vai. Você vai ver aí, tá? Foi aí? Agora vai. Vamos pegar essa foto de olho? Ó, falei pra você que o pterídeo, ele conta uma história, né? O pterídeo, ele conta uma história. Ai, Pri, quando tá nesse nível aqui do pterídeo, né? O pterídeo aqui, deixa eu tirar e arrumar. Quando tá nesse nível do pterídeo, tem o que fazer? Vai precisar ir no oftalmo mesmo. Vai precisar fazer uma raspagem. Mas não é esse o ponto. A gente não quer resolver o pterídeo, a gente quer resolver a história por detrás do pterídeo, tá? Nesse caso, essa paciente já não está bem. Ela já não estava bem e o corpo dela foi tentando avisar os sinais que estavam acontecendo. E aí o pterídeo ele veio aqui para poder reforçar que esse corpo não estava bom. Olha só, ela tem uma condição ali marcada no coração, ela tem marcado o intestino, ela tem marcado uma anemia e ela tem marcado falta de vitaminas e minerais. Tá, pronto, entendi. Mas e agora, o que eu faço com essa informação? Você precisa dar o que o corpo precisa. O que que é aquele órgão? Se aquele órgão adoeceu, o que que ele quer para melhorar? Não sou eu que decido o que ele quer. O que ele quer? Ele quer vitamina, mineral, ele quer um remédio, ele quer uma suplementação, ele precisa de relaxamento, ele quer o controle do nível de ansiedade melhor. O que ele quer? Não é o que eu posso oferecer, é o que ele quer. Aí o que que você, terapeuta, vai fazer? Você vai pesquisar. Você vai pesquisar o que aquele órgão quer. É por isso que a formação do caminho do bem-estar ela é completa. Ela tem tudo isso lá.
A gente ensina tudo da esclera, tudo da íris, tudo da pupila. A gente ensina. Porque se você não entende, você não vai conseguir ajudar. E a gente também ensina como recuperar o órgão. E dá até para saber se aquele órgão, olha só, se aquele órgão, ele pode ser recuperado ou não. Você precisa saber disso. Senão você vai gastar o dinheiro do paciente. Ah, não, ó, eu vou. É claro que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir recuperar. Aí passa 2, 3 meses. Ai, Priscila, ó, não deu. Por que que não deu? Você não soube avaliar. A avaliação foi ruim. Não é a sua técnica, não é o seu tratamento. A avaliação. Você errou no começo, vai errar no final. Então você não pode errar na avaliação. Pri, agora, como que eu tenho mais segurança na avaliação? Use uma foto de olho e não ignore os sinais do seu paciente. Não ignore os sinais da esclera do seu paciente. Não ignore. Pri, meu paciente tem pterídeo. É grave? Pode ser grave. Você precisa aprender sobre isso. Precisa aprender. Em algum outro momento eu posso até falar disso. Por quê? Porque a aula de hoje é para você poder entender que a esclera, a parte branca do olho, tem vários sinais. Um deles é o pterídeo, um deles é o derrame ocular. Mas tem vasinho que estoura, tem coceira, às vezes é ressecado, às vezes tem uma cor amarelada, uma cor esbranquiçada, um cinza, um preto. Tem tudo isso. E você vai ignorar? Pri, então você está me dizendo que toda pessoa que na parte branca do olho tem alguma mancha, alguma pinta, alguma coisa mais escura, não é normal? Isso, você entendeu certo. Não é normal. Agora, olha só, a gente vai descobrir se é grave ou se dá para tratar. Se for grave, a gente tem que fazer um tratamento urgente. Aí, Pri, o tratamento envolve o quê? Envolve o que o órgão precisa. Porque não sou eu que decido o que o órgão precisa. É o próprio órgão, a composição do tecido orgânico, como aquele órgão funciona. Mas a partir do quê? Da minha avaliação. Se eu nem sei avaliar isso, eu não vou conseguir ajudar o paciente. E aí entra onde muitos erram. Avaliam o paciente com o que acham, ou com o que ouve, ou com o que tem. Não, eu vou avaliar o paciente de acordo com o que o órgão dele precisa. Pri, como eu sei disso? Uma foto do olho. Foto do olho, ela mostra isso. Então, para você aí do outro lado, do fundo do meu coração, Pri, eu quero aprender. Então, você ativa as notificações. Porque toda semana eu disponibilizo aulas gratuitas para você poder aprender isso de forma gratuita. Você pode se tornar o meu aluno de forma gratuita aqui, ó. Aqui no nosso canal Iridologia e Bem-Estar. Pri, então eu quero continuar aprendendo. Então você já sabe o seu lugar. E lá no Instagram, todos os dias eu tô lá no Stories com caixinha de pergunta. Tem dúvida? Vai lá me fazer uma pergunta. Ou coloca aqui nos comentários, eu te ajudo. Eu vou responder as suas dúvidas à medida que você vai aprendendo, se desenvolvendo, evoluindo. Sabe por quê? O terapeuta que ele evolui para oferecer o bem-estar para o paciente é o terapeuta que entende de raiz. Porque se o terapeuta não entende de raiz, ele não evolui. Ele estagna, não dá, ele não avança, ele trava, porque ele não tem respostas. Ele não tem respostas para dar para o paciente. Então, você aí do outro lado, a gente vai fazer um combinado a partir de hoje. Você não vai mais ignorar os sinais que a esclera dá. Começa a observar, observa a esclera das pessoas ao seu redor. O que que a esclera tem? É uma cor preta, cor amarelada, cor isso. Observe, não ignore esses sinais. E dependendo das marcações que existem, é muito grave. E pode ser que a pessoa aconteça o que aconteceu com a minha paciente. Não tenha tanto tempo assim, porque ela infartou. Então, o convite que eu faço para você é que você possa observar as pessoas, tanto você quanto ao seu redor. Observe seus pacientes, observe as pessoas. A história delas está ali. É só você olhar. Só olhar. Combinado? Para você do outro lado, essa é a nossa troca. Eu te entrego o conhecimento e se você achar, Pri, foi relevante, foi importante para mim saber disso. Ativa as notificações porque toda semana você recebe e deixa o seu likezinho aí, Pri, eu gostei, porque assim o YouTube ele entrega isso para mais pessoas. Ele se encarrega de fazer isso à medida que você gosta. Então, se você gostou e mais gente gosta, ele vai distribuir isso para mais pessoas. Tá bom? A nossa aula de hoje foi essa. Se surgir alguma dúvida, algum comentário, algum tema que você quer, deixa nos comentários, ou eu também. Eu tô lá no Instagram com caixinha de pergunta todos os dias para poder te ajudar. Muito obrigada por hoje. Você se cuida do outro lado. Um beijo e até a próxima. Tchau!